Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namaham Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale, Shivate Bhakti Vedanta Shaminiti Namine. Namaste Saraswati Devan Gaurvani Pracharine, Nirvishesha Sanjavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 23, versos 45-49. O nome do capítulo é A Lamentação de Kardama Muni. A lamentação de Devahuti. Tashmim Vimana Utkrishtam Shayam Rati Karim Shrita Nachabudhyatatam Kalam Pratyapi Chena Sangata. Tradução, palavra por palavra. Se escuta bem? Eu vi que já tem alguma pessoa aí presente. Se me deixem saber se está bom, se se escuta bem, o som, o volume, quando possível. Muito obrigado. Certo, vamos esperar, vamos ler. Tasmin, naquela, Vimane, aeroplano. Utkrishtam, excelente. Shayam, uma cama. Rati, Karim, aumentando os desejos sexuais. Shrita, situado sobre. Não. Cha, e. Abudhyata, ela percebeu. Tam, este. Kalam, tempo. Patya, com seu esposo. Apichiena, belíssimo. Sangata, na companhia. Naquela mansão aérea, na companhia de seu belo esposo, situado sobre uma excelente cama que aumentava os desejos sexuais, Devahuti não podia perceber que muito tempo havia passado. O significado de Srila Prabhupada, vamos ler vários versos e vários significados. A prática sexual é tão desfrutável para pessoas materialistas que quando se ocupam em tais atividades, elas se esquecem de que o tempo está passando. O santo Kardama e Devahuti, em sua relação sexual, também se esqueceram do passar do tempo. Se alguém me puder dizer se escuta bem, para não... Bom, eu vou continuar, mas se alguém não... Se alguém puder fazer essa gentileza, eu agradeço. Om Jnana-timirandasya Jnananshana Shalakaya Chakshur Umilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Certo, obrigado. Então, eu vou falar um pouquinho, embora são vários versos e significados. Aqui, cada palavra que Prabhupada escreve, a gente tem que... não analisar, mas vamos dizer, levar Guru Mukha Padmavakya Chitete Koria Akyahara no Koriomane Asha. Temos que colocar em nossa consciência, Vidmahe, Guru Devaya Vidmahe. Tentar entender as palavras e o Guru, sem especulações. E aqui, Prabhupada usou a palavra materialistas. Aqui diz, a prática sexual é tão desfrutável para pessoas materialistas. Então, assim, nós podemos ver que tanto... Onde estão os comentários aqui? Estou tentando ver os comentários, mas não estou achando nada. Opa, comentários.
Ah, sim, Sundarangi. Aí embaixo. Sim, está bom, já Matashi Sundarangi. Vimos a senhora há pouco tempo, né? Aqui no evento. Então, Prabhupada, Srila Prabhupada diz que o propósito da vida de Grihasta, embora possa parecer que disfrutar, de fato ninguém quer ficar sozinho neste mundo. Ficar sozinho é algo complicado. Estar satisfeito em uma casa onde não tem ninguém, dia após dia, noite após noite, e depois de novo, semana após semana. Então, existe vários fatores que levam as pessoas a unir-se. A unir-se. Claro que podemos dizer que toda a grande fraternidade do mundo, todos somos irmãos e todos somos família. Hare Krishna escondido. Então podemos dizer que ninguém está sozinho neste mundo. Mas as pessoas querem compartilhar um lar, estar numa casa. Sem dúvida. Este é um tema delicado, porque o que deveria atrair as pessoas a estar juntas não deveria ser o prazer sexual, mas uma satisfação de estar sendo compreendido, protegido por outra pessoa que se importa comigo e eu me importo com a outra pessoa. É dito que quando a gente troca guirlandas na cerimônia de fogo, significa eu agora pego teu lado bom e teu lado negativo, teus problemas, de outras vidas até. E você é a mesma coisa quando você aceita minha guirlanda. Eu te estou dando minhas alegrias e também todos os meus problemas. Então as pessoas deveriam, de alguma maneira, entender o que significa unir-se. Na cultura védica era um treinamento desde nascimento. Kardama Muni era um sábio. Kardama Muni não era um materialista, para nada, nem Devahuti, né? Mas se Devahuti fosse uma pessoa materialista, por que Krishna ia aparecer como seu filho? Por que Krishna ia aparecer como filho de uma mulher materialista? Não faz sentido nenhum. Tata Paramahamsana Muninama Malatmana são pessoas que são muito transcendentais, conseguem ser pai e mãe de Krishna. Então aqui não é um exemplo de que eles fossem materialistas, mas nós podemos medir que tanto nós somos materialistas. Olá, Fernando, Hare Krishna. Ou que tanto estamos presos na luxúria e no desejo de desfrutar do sexo. Srila Prabhupada diz, em várias ocasiões, Prabhupada chamou a vida sexual de abominável. Para um materialista, isso é uma acusação injusta. Chamar a vida sexual de algo abominável. Mas para um espiritualista, para quem tem realização espiritual, não encontra mais prazer. Tem um verso, Yadavadi Mamas, né? Krishna Padara Vinda, né? Nava Nava Rasa. Que um devoto que está muito avançado na vida espiritual, ele não tem interesse nesses prazeres. O próprio Krishna diz no Bhagavad Gita, Nate Shurra Mate Buddha, que a pessoa que é Buda ou avançada, ela não encontra Ramate, felicidade, e nesse contato Sansparsaja Boga. Mas não pode ser da boca para fora. Como eu me comporto? Como eu realmente... como eu me comporto quando estou
numa situação em que pode surgir uma união. Eu estou sério, estou tranquilo, eu evito agitar ou iludir a mente da outra pessoa, ou eu não evito, eu quero a união, a companhia, eu quero chamar a atenção, né, do sexo oposto, às vezes do mesmo sexo. Então, paixões. Quando a pessoa tem no modo da paixão, ela não está satisfeita dentro de si própria. Esse é um fato. Então, tenta que outras pessoas preencham isso. E, de fato, Srila Prabhupada diz que enquanto a pessoa não está livre do modo da paixão e da ignorância, não deveria nem passar o estudo do primeiro canto, ou a recitação do primeiro canto. Então, isto aqui, muitas vezes, nós vemos na prática, nós não podemos falar uma coisa e mostrar outra para o mundo. Isso não faz sentido. Falar algo que está em livros de transcendentalistas, de uma cultura de pessoas muito avançadas, que Prabhupada trouxe, transplantou a cultura para nosso mundo, mas nós provamos a não conseguir, na grande maioria, não conseguir ter a qualificação. Então, nessas circunstâncias, né? Nessas circunstâncias, nós não podemos, nós temos que ser cuidadosos e ser autoanalíticos, introspectivos. Eu consigo viver sozinho ou não consigo viver sozinho? Eu consigo não pensar em sexo mesmo quando estou sozinho ou não consigo? Aqui não é uma questão de um aspecto externo. É totalmente interno. Então, se eu ainda quero desfrute sexual, seja na mente, penso, tem várias maneiras de praticar vida sexual, né? E muitas nem sequer a pessoa está do lado da outra pessoa. Então, é dito que somente quando... Brahmachari significa que nem na mente, nem no corpo, nem na imaginação. Então, eu posso ser isso ou não posso ser isso? É por isso que ninguém deveria sair da vida conjugal só porque tem problemas. De fato, a vida conjugal, a vida familiar, como estamos vendo na história de Kardama Muni e de Bhajuti, é para secar esse desejo sexual. Não é para secar a outra pessoa. É para secar o desejo sexual, né? Então, dessa maneira, nós temos que estar atentos. Verso 47, não. Era 45 o primeiro, né? Deixa eu ver, eu leio 46. Enquanto o casal que ansiava avidamente pelo prazer sexual divertia-se desse modo devido aos poderes místicos, 100 outonos se passaram, como se fosse um breve período. O poderoso Kardama Muni podia entrar no coração de todos e conceder qualquer coisa que desejasse. Conhecendo a alma espiritual, ele tratava sua esposa como metade do seu corpo. Dividindo-se em 9 formas, fecundou de Bhajuti com 9 ejaculações de sêmen. Significado de Srila Prabhupada. Uma vez que Kardama Muni podia entender que de Bhajuti queria muitos filhos, na primeira oportunidade ele gerou 9 filhos de uma só vez. Aqui ele é descrito como Vibhu, o mais poderoso Senhor. Mediante seu poder yógico, ele pode gerar de uma vez 9 filhas no ventre de Devabhuti. Aqui temos um super bom exemplo que deixa muito claro que nós não podemos imitar nada de tudo isto. Primeiro, nós não somos Vibhu. Segundo, nós não podemos expandir-nos em 9. Mas sim podemos entender o lado positivo, né? De como quando duas pessoas se juntam, uma tentar ver o que a outra precisa
como Kardamamuni, ele pode entender o que Devahuti precisava. E a esposa também precisa sentir o que o marido precisa, o que está necessitando. Isso é vida conjugal. Caso contrário, somos individuais almas em um mundo com bilhões de almas individuais também. Né? Então, o motivo pelo qual se juntam duas pessoas, além de gerar filhos e isso, né? É tentar estar em paz e ajudar uma a outra. Verso 48. Logo depois, no mesmo dia, logo depois, Devahuti deu à luz 9 meninas. Essa é outra coisa que ninguém pode imitar. No mesmo dia. Todas encantadoras em todas as partes de seu corpo e perfumadas com a essência da flor de lótus vermelha. Significado Srila Prabhupada. Devahuti estava demasiadamente excitada e por isso expeliu mais óvulos e 9 filhas nasceram. Declaram-se nos Smriti Shastra, bem como no Ayurveda, que quando a ejaculação do macho é maior, geram-se meninos, mas quando a ejaculação da fêmea é maior, geram-se meninas. Além, assim, as circunstâncias dão a entender que Devahuti estava mais excitada sexualmente, motivo pelo qual teve 9 filhas de uma vez. Todas as filhas, no entanto, eram belíssimas e seus corpos eram muito bem formados. Cada uma delas parecia uma flor de lótus e era perfumada como um lótus. Então nós temos aqui que estas pessoas são completamente piedosas. Tudo era auspicioso. Mesmo se Devahuti queria mais, porque estava assim, super inspirada no momento, claro, com seu esposo, né? Normal. Imagine se não estivesse nem um pouco inspirada. Mas esses seres são extremamente avançados e piedosos. Nós, para termos uma boa vida familiar, uma boa esposa, um bom esposo, boas filhas, bons filhos, tudo depende. Tudo vai depender de nossos atos piedosos ou não. Se diz Karma Nadaiva Netrena. Os deuses, Deva, estão olhando com os olhos, Netrena, nossas ações. O universo é totalmente justo. Então, se nossas ações forem orando o mais possível a Krishna, que eu não faça algo errado, que não machuque ninguém, orando a Krishna para que minha mente esteja em consciência de Krishna, a chance de desviar-nos é bem menor. Enquanto mais conscientes de Krishna sejamos, mais no modo da bondade vamos estar situados. No modo da paixão, é dito, Prabhupada deixa claramente, claro, expressa, e no modo da ignorância, não temos como não sermos perniciosos. Perniciosos, né? Que significa pernicioso? Pernicioso significa que eu faço alguém sofrer. Isto tudo entra no ciclo do universo. Qualquer pessoa que sofra por algo que eu faço, por algo que eu digo, isso não é bom para nossa futuro nascimento. Se quisermos nascer numa boa família de devotos, Krishna promete que se ensinamos o Bhagavad Gita e que se nos esforçamos na prática de Bhakti Yoga, ele promete no capítulo 6, o yogi fracassado, mesmo se não voltou ao mundo espiritual, nasce com qualificações, nasce com virtudes, nasce com bons pais, ou então em família de devotos puros, devotos avançados. Então nunca a perda. Quando Arjuna se preocupa com o yogi fracassado, Krishna diz, não, Arjuna, aquele que faz o bem nunca pode ser vencido pelo mal. Aquele ditado, se eu dou um passo para Deus, Deus dá 10 para mim. Krishna é o que mais quer nos colocar em situações em onde possamos estar com uma mente limpa, pura, pais que estão equilibrados, nós sermos filhos equilibrados, bons com os pais.
com bom dharma. Aí depois casamento, mesma coisa, e depois com nossos filhos. Isso não é qualquer coisa. Krishna não daria essa bênção àquele que se esforça pela yoga. Mas ele dá essa bênção àquele que não volta ao espiritual. Qual é a bênção se não consegue voltar ao mundo espiritual? Nascer numa boa família. Isso são palavras de Krishna. Primeiro vai para os mundos celestiais, tudo bem. Mas depois nasce numa família ou de Brahmanas ou de Vaishnavas. Prabhupada diz, por quê? Porque, que presente? Porque Krishna estaria inclinado a dar esse presente, essa recompensa a uma pessoa que se esforçou por servir ele e seu devoto puro em Bhakti Yoga. Porque isso é muito importante. Na batalha de Kurukshetra, o argumento de Arjuna foi esse. Se matarmos as pessoas mais velhas da família, se não terá ninguém para nos dizer e orientar as pessoas mais novas no caminho do Dharma, da vida pura. Então esse é um ponto. Então aqui nós vemos que nós não podemos imitar. A ver o que diz Alice. Sim, obrigado, isso mesmo. Modo paixão é terrível, diz Alice. Não sei se Alice tem nome espiritual, mas concordo plenamente com a senhora. Então, o processo de ouvir o Baba comentando isso que a Matashi Alice está falando é justamente elevar-nos acima, destruir ou acabar com o modo da paixão. Não necessitamos acabar com o matrimônio, necessitamos acabar com o modo da paixão e da ignorância. Se as pessoas vivem em bondade, Prabhupada diz claramente, podem ficar juntas até o final da vida. Claro que aqui Kardama Muni já era um grande yogi. Assim, se as pessoas vivem em bondade, em consciência de Krishna. Prabhupada diz, se for favorável para o serviço devocional, não há necessidade de sair do lar, né? Mas se for desfavorável, e por que seria desfavorável? Pela paixão, pela ignorância, não é pela outra pessoa, ou por mim, ou por a própria pessoa, é porque existem os modos da natureza, paixão, ignorância, eles destruem tudo. Quando Arjuna pergunta a Krishna, o que me faz agir de forma que eu não queria fazer? Qual é a resposta de Krishna, né? Arjuna usa a palavra anichat, api, varshneya. Eu não queria maltratar ninguém, eu não queria fazer isso, mas tem uma força que me impele. E que Krishna diz? Kama esha krodha esha rasha guna samudbhava mahashanu mahapadma. Existe modos que nos tornam perniciosos. Kama esha, desejos. Krodha esha. Quando estamos frustrados, nos tornamos pessoas que não tratamos bem outros. Isso é comum. Então, então por isto, aqui, este é um bom nascimento, 9 filhas maravilhosas, verso 49. Ao ver seu esposo prestes a deixar o lar, ela sorriu externamente, mas no fundo do coração estava agitada e aflita. Significado de Srila Prabhupada. Kardama Muni encerrou seus afazeres domésticos rapidamente. Através de seu poder místico, a construção do castelo no ar, a viagem por todo o universo com sua esposa, na companhia de belas garotas, e a geração de filhos estavam terminadas. E agora, conforme sua promessa de deixar o lar para seu verdadeiro interesse de autorrealização espiritual, após fecundar sua esposa, ele estava prestes a partir. Vejam o que diz aqui, agora, conforme sua promessa. Já sabiam o que ia acontecer, né? Não é que ninguém esperava por isso, né? Prestes a partir. Ao ver seu esposo preparando-se para ir embora, Devahuti ficou muito perturbada, mas para satisfazer o esposo, ela sorria. O exemplo de Kardama Muni deve ser compreendido muito claramente. Uma pessoa cujo principal interesse é a consciência de Krishna, mesmo que esteja emaranhada na vida familiar, deve sempre estar pronta a deixar a sedução doméstica logo que possível.
Srila Prabhupada Ki Jai. Aqui tem palavras que são muito importantes no significado de Srila Prabhupada. Primeiro, uma pessoa cujo único interesse, cujo principal interesse é a consciência de Krishna. Temos que analisar qual é meu principal interesse. Como sei que meu principal interesse é a consciência de Krishna e não outro? Será que meu principal interesse é ter uma boa casa, ser feliz, viajar, desfrutar? Nada em contra disso. Krishna que deu tudo isso. Krishna não tem inveja nenhuma. Mas, e segunda palavra de Srila Prabhupada, emaranhada. Emaranhada significa que existem essas complexidades dentro da vida familiar. Existem essas complexidades, Emaranhado, difícil de sair. A palavra emaranhada, aqui Prabhupada diz, deve deixar a sedução. Ou seja, sedução. Agora Prabhupada diz claramente que se a pessoa tiver outros interesses, uma vez Prabhupada disse, eu fiz Vrindavan em Mayapur, para quando saírem da vida familiar, meus discípulos, os devotos, devem estarem ocupados em consciência de Krishna em um lugar apropriado, favorável, auspicioso. Mas Prabhupada disse claramente, mas não é para formar outro lar lá, com outra pessoa. Desafortunadamente, isso acontece. Tem devotos falando, olha só, esse discípulo de Prabhupada idoso, casou-se com essa moça nova. Isso é comum ouvir, eu morei na Índia, Então isso acontece. Por isto, temos que ser, assim, isso a pessoa tem que ser cuidadosa. A ideia de sair da vida conjugal não é ter outra vida conjugal. Só porque estou sofrendo numa vida conjugal, eu vou fazer outra. Não. Se a pessoa sai da vida conjugal porque está tendo muita briga, muito problema, não é favorável, tem que estar preparada para ficar sozinha o resto da vida. E sem seduzir ninguém. E também não permitindo ser seduzida. Tem que se cuidar e ser respeituoso, casto. Casto. Casta e casto. Isso. Monge e monge. Se não conseguiu ser um monge quando era novo, fique na vida conjugal, mas não saia, se não vai conseguir ser um monge novamente. Para sair e fazer outra vida conjugal é muito... Para quê? Qual é o benefício? Se a vida familiar não é favorável para a consciência de Krishna, isso acontece muito. Eu acho que deveria ter um questionário e não consultar apenas o astrólogo para ver se dá certo a relação, Vocês sabem, eu estou falando isso, Eu sou astrólogo, Então alguém vai dizer, por que o Prabhu está falando que não somente é astrólogo, Aqui tem muitos comentários. Bueno, Alice, Jam. Bom, estou vendo o que estão falando. Então, não é somente um cálculo astrológico, mas teria que ter uma boa conversa de que você gosta da vida e que eu gosto da vida. Eu gosto de morar em comunidade, eu não gosto de morar em comunidade. Eu gosto, vamos dizer... Eu acho que financeiramente temos que compartilhar. Não, eu não acho que temos que compartilhar. Eu quero ter muitos filhos. Não, eu não quero ter filhos. Tudo isso tem que ser falado antes de juntarem-se as pessoas. Porque o que vai fazer com que a mente esteja em paz não vai ser o sexo. Não vai ser o sexo. O que vai fazer com que se possa viver em consciência de Krishna em paz vai ser que as pessoas que se juntaram têm ideais parecidos, valores parecidos, objetivos parecidos, personalidade parecida, caráter, E assim podem servir Krishna tranquilamente. Agora imagina a situação que são tudo completamente oposto. Tudo completamente tenso. Um
infernizando a vida do outro. Um impondo coisas, deixando agitada a mente do outro. Isso deveria ser analisado antes da união, não depois, né? Então isso é importante. O GBC disse há uns anos atrás que deveria se conhecer por um ano, bem conhecidos, antes de casar-se, na cerimônia de fogo, pelo menos. Tem cartas de Srila Prabhupada onde diz, porque no começo Prabhupada animava os devotos a o juntarem. Tem cartas onde diz, nunca mais eu vou juntar em matrimônio meus discípulos, com discípulos. Ele diz, não faço mais arranjos, que se juntem por si sozinhos e que morem fora, que venham ao templo e que façam serviço, como é na Índia. Na Índia é assim, os casais moram fora, vão no templo e fazem serviço. Porque Prabhupada viu que separavam constantemente. Tem devotos que en un mês já queriam casar-se com outra pessoa, ou queriam ser vanaprastas e sannyasis. Também tem duas cartas de Srila Prabhupada onde diz, não mais sannyasi, não vamos dar mais sannyasi a ninguém. Carta existe. Essa carta existe. Não estou trazendo algo polêmico, mas Prabhupada escreveu essa carta 2 anos antes de partir. Duas cartas. Então, esse tema da união e da renúncia e tudo é um tema que os devotos colocaram como algo mais, vamos dizer, primordial, importante do que o serviço devocional. Renúncia significa que eu posso ficar sozinho para ocupar-me em serviço devocional sem ter que dedicar meu tempo a outras pessoas somente dentro da vida conjugal, né? Trabalhar duro, pagar tudo, ou então duas pessoas. Renúncia significa agora eu tenho tempo. E Prabhupada costumava chamar os devotos de dedicados. Tanto os brahmacharis quanto os sannyasis, a palavra que Srila Prabhupada usava era dedicados. Porque tenho tempo para se dedicar. Não é uma questão, entende? De que, mas Prabhupada não esperava que se casassem tantas vezes de novo, ou que aqueles sannyasis dedicados, a maioria deixaram de ser sannyasis, né? E deixaram de ser dedicados. Isto não é uma crítica. O que quero dizer é que a ideia é que esse tema dentro da ISKCON, do tema do sexo, tomou tomou um lugar às vezes que pareceria ser o ponto mais importante, né? Puxa, estou sofrendo na vida conjugal, esta religião me permite sair, né? Não é como o cristianismo que diz até que a morte nos separe. Então eu saio, mas depois caso de novo. Então estou de açafrão, amanhã estou de branco. De novo. Não é isso. Isso é algo totalmente desnecessário. Isso não é saudável. Então a ideia é que Prabhupada usou a palavra aquele cujo principal interesse é a consciência de Krishna, mas que está emaranhado. Não que não está. Aqui diz que está emaranhado, deve abandonar a sedução. Sedução significa atração. Logo que possível. Se eu não sentir mais atração, já é possível. Se eu puder estar sozinho, já é possível. Se eu sentir ainda sedução de estar atraindo-me ao sexo oposto, casado ou não casado, não é possível. Então, esta é uma filosofia científica, né? Esta é uma ciência de consciência de Krishna. Pronto. Agradeço a todos. Agora, se tiver alguma pergunta, isso que eu posso, assim com minha experiência,
40 anos este ano, o ano que vem, né? 40 anos de casado, mas realmente a gente sabe que tem que ter todos estes pontos que se descrevem no Srimad Bhagavatam. A pessoa tem que estar pronta. Está emaranhada? Está. Não vamos falar que é todo disfrute, alegria, opa, oba. Não, está emaranhada. E obviamente ela tem que analisar se o seu principal interesse é servir Krishna. E aí tem que ir abandonando a sedução. Muito obrigado. E depois pode sair. Se alguém tiver perguntas. A ver. Vou abaixar aqui a setinha. Aqui diz: Oh, Marcelo, como está? Espero que esteja bem. O estudo da sinastria védica já não seria um indicativo de sintonia entre o casal? Sim, sem dúvida que é. Mas eu não diria apenas a védica, Marcelo. Né? Eu não diria porque também o mundo ocidental tem feito desde outro ângulo. É como ver de dois ângulos. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. A astrologia védica vai na Lua. São 10 critérios para até mesmo atração sexual. Tipo, a Lua numa estrela de um cavalo macho e a Lua do outro na estrela de uma égua fêmea. É bom, porque cavalo e égua sente atração natural. Ninguém tem que dizer, vai, se junte. Entende? Agora, a estrela de uma pessoa num tigre e a outra num elefante, o tigre gosta de matar o elefante, atacar o elefante, então já não é bom. Porém, realmente, em meus 30 anos de astrólogo, eu tenho visto que pessoas que têm muito ar, até na astrologia ocidental, elas não querem ser sufocadas, elas querem ter liberdade, individualidade, independência. E pessoas que têm muita água, elas sufocam, porque tem muita água no mapa. Elas sempre estão demandando que a outra pessoa demonstre carinho, amor, e a outra pessoa às vezes está noutra. Então, ou então a pessoa que tem muito fogo, ela está muito ativa, muito enérgica, muito entusiasta, com muita iniciativa, muito confiante. E a outra pessoa tem muita terra, pouco fogo, sempre com medo de lançar-se, projetar-se, que só quer saber de terra, estabilidade. Né? E a outra, por exemplo, tem muito ar, não tem estabilidade. É mais livre. Então, concordo com você, sim. Mas minha experiência mostrou isso. Que não é apenas a védica, né? Mas também existe vários outros critérios para ver as personalidades. Carl Jung praticou as duas astrologias. Por 30 anos ocidental para ver a personalidade. E no ano 42, a védica, com B.B. Raman. 30 anos depois, a esposa de Carl Jung era astróloga. Né? Então, realmente, as personalidades são importantes. Prabhupada disse uma vez, não se juntem pela atração física, vejam-se a personalidade da outra pessoa, né? É atrativa, lhe faz sentir bem. Esse é o ponto. Aqui, Sundaranki. Na aula de ontem, o comentário de Srila Prabhupada afirmou que a mulher teve vezes mais apetite sexual que homem. Como assim? Não compreendi. Bom, Srila Prabhupada comentava, Mataji Sundaranga, o que está nas escrituras, né? Agora, isso não significa que ele fizesse diferença. Ele não mudava as traduções do Bhagavatam, nem do Bhagavad Gita. Ele não mudava. Agora, não significa que seja proativa, assim, 9 vezes mais luxuriosa, como se estivesse assim, 9 vezes mais. Não. Não é isso. É uma abordagem totalmente diferente do mundo védico, que se deve entender desde outros ângulos que eu, pessoalmente, na experiência e o que vi como Prabhupada lidava com as devotas, protegendo-as o tempo todo. Tem um livro que chama Vínculos de Amor.
Prabhupada e suas filhas. E aí vocês vão ver como Prabhupada era parcial, às vezes até a favor, né? Carinhoso, profundo, compassivo, e a palavra é filhas, né? Prabhupada se refere muitas vezes a não devotas. E ele deixou claramente, muitas coisas que as escrituras falam, tanto das mulheres quanto dos homens, a Shudras, e isso se refere aos não devotos. Aos não devotos. Prabhupada diz, estas mulheres, estas devotas, não são mulheres ordinárias comuns. De fato, era outra cultura, né? Era uma cultura onde existiam os rishis, os sábios. Então eles olhavam os baixas como pessoas com muita paixão, os shudras como muita paixão, pessoas que não eram devotas. E as mulheres que não eram devotas com muita paixão também, né? Então, basicamente, isso Prabhupada nunca aplicou e nunca mencionou que se referisse as mulheres de suas seguidoras, suas discípulas. Nós temos que saber fazer uma diferença no que está nos livros de Prabhupada, quando ele não quer mudar algo que está numa tradução na escritura, e a diferença como ele lidava dentro da sua família, de sua instituição. O Prabhupada verdadeiro, os dois são verdadeiros, mas o Prabhupada, nosso Prabhupada, de todos nós, é a maneira como ele lidava. Eu sugiro ler a todas as devotas esse livro. Está em inglês e está em espanhol e se vende na Amazon. Tem depoimentos de mulheres devotas que falavam, eu tinha lido os livros de Prabhupada e estava um pouco assim, pensando como ele olhava ou considerava as mulheres. Mas depois que leí este livro, eu entendi que são duas coisas diferentes. Significado de Prabhupada em relação com a tradução e o Prabhupada no dia a dia com as devotas e com os devotos. Para nós, esta segunda situação é a que nos mantém eternamente animados, felizes, e por isso nós não temos que especular pegando uma linha aqui de um livro, pegando uma linha aí do outro. Devemos simplesmente fazer o que Prabhupada nos pediu que fizéssemos, e Prabhupada não aceitava que se separasse, não gostava que sannyasi se casasse novamente, não gostava que devotas fossem abandonadas, rejeitadas, que crianças no Gurukula fossem maltratadas. Tem depoimentos em que Prabhupada ficou mas tão irritado quando uma devota, tem que ler esse livro, né? Comentou que ao filho até tentaram colocar numa máquina de lavar, né? Vou escrever. Prabhupada estava olhando para a devota quando ela contava tudo isso. Inclusive a devota chegou e Prabhupada estava com muitos indianos, life member, e Prabhupada gritando, Prabhupada, Prabhupada, me salve, me salve, me salve, gritando, correndo, entrou assim, porque escutou tudo o que acontecia no Gurukula. E o que Prabhupada falou? Ah, não, depois estou com uma reunião com... Não, Prabhupada simplesmente olhou para ela, olhou para todos os ilustres convidados e falou, por favor, poderiam me deixar sozinho com ela? Falar com ela, podem se retirar, juntou as mãos. Esse era Prabhupada. O título vou escrever aqui. Então, quando ela contou tudo, Prabhupada estava olhando fixamente nos olhos de ela. E sem tirar o olhar dos olhos de ela, quando um devoto que era seu servo foi o único que ficou, falou, Prabhupada, as mães são muito apegadas e então reagem de uma forma exagerada. Prabhupada gritou, não só gritou, não, ela tem razão, não só gritou, mas como se levantou, parecia um leão, a devota conta. E Prabhupada tinha um assento onde ele estava. Ele socou 2 vezes o assento. Estava tão irado. E nem mudou o olhar. Continuava olhando ela. E falava, esses maestros são da escola de Hiranyakashipu. Estava assim. Então, esse Prabhupada tem que ser conhecido. Está... Bound Love. Isso em inglês. Acho que é assim.
Srila Prabhupada está em espanhol também. Mas vai ser traduzido, não se preocupe. And his daughters. Desculpe se escrevi errado alguma coisa. Acho que o H va depois do T. Ok? Bon Love. Ah, isso mesmo, Bon Love. Isso sou eu que escrevi. Bom, então temos que saber isso. É muito importante o que eu quero dizer. Conhecer Prabhupada, o que ele, não que ele escreve para apenas as traduções do que está nas escrituras. Isso é para o mundo em geral, para não mudaria algo dos acharyas ou dos livros, mas no dia a dia era diferente, né? No dia a dia, o carinho que Prabhupada tinha tanto pelas devotas quanto pelos devotos é o que tem que ser nossa inspiração até o final da vida. Obrigado. Já está um pouco tarde, quase 50 minutos. Vamos ver se tem mais uma última pergunta. Pronto. Um bom dia para vocês. Hare Krishna.